Salve, salve, meus amigos do TAR, da Thailand Educação, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, continuando nossos estudos a respeito das cobranças fiscais, das cobranças tributárias não executivas. Afinal, a Fazenda Pública, o Fisco Federal vem utilizando de várias ferramentas que não são propriamente execução fiscal para fins de haver o seu crédito. O tópico da aula de hoje, ainda neste módulo, diz respeito ao procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade ou procedimento administrativo de apuração de responsabilidade. A própria nomenclatura causa um pouco de confusão, tudo porque este procedimento foi criado em 2017 pela portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 948. E lá então se regulamentou internamente o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade para apuração de responsabilidade no âmbito daquele órgão da Procuradoria da Fazenda Nacional. Posteriormente, nós tivemos uma alteração na Lei 10.522, a propósito da Lei 13.606 de 2018, e a Lei 13.606 inseriu na Lei 10.522 este procedimento com o nome de procedimento para apuração de responsabilidade por débito inscrito em dívida ativa. Isso está agora no inciso 3º do artigo 20D, artigo 20, letra D, da Lei 10.522, que acaba sendo um repositório de muitas normas importantes a propósito das cobranças tributárias. Muito bem, então, fora essa questão da nomenclatura, nós temos alguns aspectos importantes para sabermos, estudarmos aqui a propósito do PAR, Procedimento Administrativo de Reconhecimento de Responsabilidade, que se aplica na esfera federal. Sem prejuízo da Fazenda Pública Estadual, estará algum tipo de procedimento administrativo para instruir algum pedido de corresponsabilização. Muito bem, mas nós temos regulamentação específica e nesta regulamentação e neste procedimento da Fazenda Federal nós precisamos observar garantias constitucionais essenciais que devem ser observadas também nos processos administrativos. Por exemplo, a necessidade da observância do devido processo legal. Isso, além da Constituição, também está previsto na Lei 9784 de 99, artigo 2º, e esta lei regulamenta o funcionamento do processo administrativo não tributário, processo administrativo geral no âmbito federal. Nós temos algumas regras, portanto, devido processo administrativo. Aspecto importante ainda que vem pela Lei 9784 é a necessidade de sabermos que o silêncio do suposto codevedor não deve ser tido como uma presunção de veracidade dos fatos considerados pelo fisco. Ou seja, se ele não se manifestar no procedimento, isso não significa uma concordância. Muito pelo contrário, ele ainda pode discutir todas essas questões na via judicial própria. Tudo porque a Lei 9784 estabelece como regra geral e todos os procedimentos estão vinculados a esta regulamentação geral. O silêncio do administrado, e aqui é o codevedor, não faz presumir a veracidade dos fatos considerados pela fiscalização. Além disso, nós temos que ter uma abertura ao direito de defesa, com o direito de produzir todas as provas que sejam necessárias para demonstrar os fatos que eventualmente obstem a responsabilidade considerada inicialmente pelo fisco. Normalmente, essa prova vai ser uma prova documental, documentos que o devedor, já está falando do executado, né? Que esse suposto codevedor, me entendam bem, o suposto codevedor já tem acesso, então provas documentais que ele já pode obter e pode apresentar como demonstração do que ele vem alegar como matéria defensiva no procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. Ainda como regra geral, todos os atos praticados pela administração devem estar formalizados por escrito. Esta também é uma exigência da Lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784 de 99, artigo 22, parágrafo 1º. Vou deixar tudo no materialzinho explicadinho para vocês. Portanto, nós temos garantias constitucionais que são essenciais e que também estão inseridas no direito infraconstitucional, e a Fazenda Nacional não se esquiva, não pode se furtar de cumprir estas
exigências constitucionais que são garantias cidadãs. Além dessas garantias constitucionais, desenvolvidas inclusive pela Lei 9784, nós temos garantias tributárias importantes. Claro, nós precisamos ter a consciência de que, se eventualmente os fatos que porventura possam ensejar a corresponsabilização, se esses fatos forem contemporâneos aos fatos geradores, esta responsabilidade do sócio já deveria ter sido definida quando do lançamento original. Afinal de contas, o fisco tem contato com a matéria tributável, tem todo o contato com a prova, e se porventura verificar ou se convencer de que o sócio administrador violou a lei, violou o contrato e com isso gerou débitos tributários, o artigo 135 do CTN determina a corresponsabilização solidária desse administrador que fez comandar a empresa em violação do contrato ou violando a lei. Esse administrador acaba sendo responsável de forma solidária com a empresa. Mas é uma situação muito exótica e eu particularmente acho que peguei um caso desses em toda a minha vida profissional. De toda forma, vocês precisam saber que se o fato é contemporâneo com o fato gerador, o fato que enseja a responsabilidade, isso deve estar apontado quando do próprio lançamento. Inclusive, existem algumas dúvidas doutrinárias se seria possível depois alterar esse lançamento para indicar uma responsabilidade de terceiro, por exemplo, do sócio administrador. Bom, de toda forma, nós podemos ter eventualmente uma imputação de responsabilidade por um fato contemporâneo, desde que a gente observe a decadência. Sim, a decadência vai ser contada para fins de que o fisco aponte um eventual codevedor pelo débito que já havia sido constituído. Claro, nós temos a decadência para a constituição do próprio crédito e o crédito vai ser imputado agora a um novo devedor. E esta sujeição adicional com relação ao débito também vai estar exposta à decadência. Tiago, como é que eu conto essa decadência? É muito fácil. Se nós temos um crédito que é um lançamento suplementar a partir de uma declaração que foi apresentada ou que não foi pago o débito e não tem fraude, dolo, simulação, nós vamos contar a decadência a partir do fato gerador, conforme está no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Bom, mas se não houve declaração, não houve nenhum pagamento, ou houve dolo, fraude ou simulação, nós vamos contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Portanto, fato no ano X já poderia ter sido feito o lançamento, nós teremos a partir do primeiro dia do ano seguinte ao ano X, nós podemos contar a decadência de 5 anos para imputação da responsabilidade, já que o fato foi contemporâneo ao próprio fato gerador. De toda maneira, sempre, como já comentei, precisa haver os pressupostos, como, por exemplo, quando o fisco percebe que o administrador comandou a empresa de forma que violando o contrato social, o objeto, o propósito da sociedade, ou mesmo violando a lei, comandando a sociedade no exercício de uma atividade ilícita. Nós temos alguns exemplos de algumas atividades que são ilícitas e podem eventualmente surgir obrigações tributárias resultantes dessas operações, operações ilícitas. Comercialização de cigarros eletrônicos, essas bets hoje que estão na moda também podem eventualmente incidir numa atividade ilícita, violando a regulamentação. As obrigações tributárias resultantes desta atividade ilícita vão ser de responsabilidade também do sócio administrador solidariamente com a própria sociedade. Eles têm interesse comum neste aspecto. De toda maneira, estes fatos eles precisam estar demonstrados, esses fatos que determinem a eventual corresponsabilidade precisam estar demonstrados pela administração. Vale também lembrar que o mero inadimplemento tributário pela sociedade não possibilita a corresponsabilização do sócio. Vamos lembrar a respeito disso a súmula 430 do STJ. Além disso, nós temos um outro parâmetro, uma outra garantia bastante importante, que é o tema 13 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que veda
a corresponsabilização solidária do sócio de forma automática, de forma objetiva, porque isso violaria, inclusive, o princípio da livre iniciativa econômica, essa mistura entre patrimônio da sociedade e do sócio viola a liberdade de iniciativa econômica. É uma garantia bastante importante que nós vamos observar também neste procedimento, como em qualquer hipótese de corresponsabilização tributária. Ainda também de acordo com as garantias tributárias, ao longo da discussão administrativa, por exemplo, o contribuinte apresentou uma defesa ou depois recorreu contra uma imputação, contra um reconhecimento de uma responsabilidade tributária solidária do sócio contra a empresa, quando o sócio recorre, está suspensa a exigibilidade do crédito contra ele. Afinal de contas, ele está discutindo se ele é ou não codevedor. Nós vamos lembrar do inciso 3º do 151 do CTN, porque as discussões na via administrativa suspendem a exigibilidade do crédito. Claro, vai ser suspensa a exigibilidade, né, em face daquele suposto codevedor. São garantias importantíssimas que nós vamos ter que observar também neste procedimento administrativo. Muito bem, Thiago, e como é que funciona este procedimento lá no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional? A PFN, ela aponta, através de uma notificação, por exemplo, por carta, caso ele não tenha opção pelo domicílio tributário eletrônico, aponta indícios, situações, fatos que podem ensejar a corresponsabilização do sócio pelos débitos do devedor principal. Vão ser, por exemplo, a empresa deixou de apresentar suas declarações, a empresa não apresentou documentações contábeis, fiscais, a empresa aparentemente não está operando, se dissolveu, ou algum outro fato, porventura relevante aqui como violação de um preceito legal. O que mais acontece vai ser a dissolução irregular. Então, esse sócio vai ser notificado normalmente por carta e ele vai ser notificado para apresentar uma impugnação no prazo de 15 dias corridos. Importante lembrar que esses prazos lá da via administrativa não são suspensos ao longo do recesso judiciário. A administração funciona à parte. Esta notificação é para apresentar uma defesa, uma impugnação no prazo de 15 dias corridos e esta resposta do suposto codevedor deve ser apresentada pelo portal Regularize. Portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E lá, inclusive, ele pode fazer a juntada de documentos. E fica aqui aquela dúvida, né? Porque eventualmente ele pode ter uma necessidade de fazer alguma outra prova documental. Uma prova documental já pode estar à disposição para comprovar, por exemplo, que a empresa não se dissolveu irregularmente, mas ela continua funcionando, embora com uma documentação fiscal atrasada, ela está funcionando, ela tem faturamento, ela está operando num endereço conhecido, público, né? Ou ele também pode fazer uma prova de que este suposto responsável, né, ele se retirou formalmente da sociedade, sem dar a causa à dissolução da sociedade. A gente vai lembrar do tema 962 do STJ sobre isso. Ele pode comprovar que não exercia poderes de administração quando isso puder ser evidenciado por documentos. Por exemplo, a gente sempre vai lembrar daquela documentação já à disposição, outras sentenças, certidões, contratos, termos de oitiva de outras testemunhas, enfim, provas que ele pode ter à disposição para comprovar que não ocorreu, né, os fatos, ou não ocorreram os fatos que evidenciem a sua corresponsabilidade. Não exerceu gerência, não participou da dissolução irregular ou que a empresa, por exemplo, está ativa. Isso tudo, claro, já pode ser documentado, já pode ser comprovado lá no regularismo. Mas fica aqui um pouco da minha dúvida que eu quero compartilhar com vocês. E se porventura ele precisar fazer uma oitiva de testemunhas? Será que ele tem condições de fazer isso no processo administrativo de reconhecimento de responsabilidade? Será que pode haver um cerceamento de defesa porque ele precisa ouvir, por exemplo, uma testemunha que ainda não foi ouvida em outro processo, ou ele não tem acesso a outra documentação que corrobore a sua afirmação de que ele não
participou da dissolução irregular, por exemplo. Então, tem essas situações em que uma prova testemunhal é muito importante. E aí fica essa questão, né, esse dever de casa para pensarmos aqui, refletirmos se não pode haver um cerceamento de defesa também neste procedimento específico. Muito bem, ele apresentou as suas provas, vamos imaginar dessa forma, e essa impugnação vai ser decidida pela Procuradoria numa decisão que deve ser fundamentada num prazo de 30 dias. É um prazo relativamente curto para a Procuradoria decidir. Muito bem. Claro, para essa decisão, o contribuinte, pela lei, ao menos pela Lei 9784, tem um direito de apresentar alegações finais depois da instrução desse procedimento, e fica de novo aquela dúvida sobre essa formalidade restrita, esta brevidade do procedimento, né? Ele é muito acelerado, sem muita chance, como a gente viu na parte das provas, sem muita chance para o contribuinte exercer a sua defesa, tal qual determina a Constituição e tal qual a Lei 9784 prega também, por exemplo, com a apresentação de alegações finais. Bom, a Procuradoria tem esse prazo de 30 dias, eu ia falar úteis, mas não é, 30 dias para apresentar a sua decisão devidamente fundamentada, e o fundamento também é exigido como requisito de validade da decisão lá pela Lei 9784. Está tudo no materialzinho de apoio para vocês. Muito bem. E aí, então, esta decisão, né, precisa ser notificada ao contribuinte. Afinal, todos os atos precisam ser cientificados ao contribuinte, sob pena de nulidade. Claro, então, da decisão ele precisa ter contato com o teor da decisão, uma decisão completa, fundamentada, que tenha apreciado as suas manifestações de defesa, e ele vai ter direito a recorrer. Ele tem direito de recorrer. Assim dispõe a Lei do Processo Administrativo Federal, e em específico no âmbito da Procuradoria, nós temos um prazo de 10 dias corridos para recursos. 10 dias corridos que também devem ser utilizados lá dentro do Regularize. Tá bem? Muito bem. Então, o próprio procurador recebe esse recurso e, eventualmente, ele pode reconsiderar a sua decisão. Se ele não reconsiderar, ele remete a discussão, remete a análise para apreciação do seu superior hierárquico. É o que determina a regulamentação, né, por parte da Procuradoria na portaria 948 de 2017. É um procedimento bastante singelo, portanto, uma notificação, prazo para defesa, pode juntar alguma prova, isso é apreciado, né? Se ele mantiver, se a Procuradoria as analisa, sai uma decisão, eventualmente recurso. Se não mantida a decisão, né, pode ser revisto, e se ele se ele não revisar a decisão, o procurador não revisar, vai ser apreciado pela autoridade superior. E aí, enfim, nós vamos ter, na conclusão deste procedimento bastante singelo, bastante rápido, um ato administrativo, que vai ser a confirmação de que houve esta suposta responsabilidade do nosso suposto tão responsável aqui, nosso administrador da sociedade. E aí, o que acontece? Um ato administrativo final que conclui o par, e aí, o que acontece depois? Bom, este então responsável é incluído como codevedor no registro do crédito inscrito na dívida ativa, na IDA, na inscrição do crédito na dívida ativa. Então ele vai constar como codevedor lá na inscrição do crédito na dívida ativa. E isso é muito, muito grave, porque ele vai ser tão devedor quanto, por exemplo, a pessoa jurídica. E a partir daí ele vai ser inscrito no CADIM, ele pode ter contra si lavrado um protesto da mesma CDA, enfim, ele pode sofrer todas as cobranças, porque o título aponta ele então agora como um codevedor. Ele pode também sofrer uma execução fiscal, na qual é incluído como codevedor. A gente precisa lembrar sobre a gravidade disso, que o STJ determina que esta presunção de certeza e liquidez, que nós já estudamos lá na certidão de dívida ativa, esta presunção de
de certeza e liquidez da certidão abrange também a sujeição passiva. Então nós temos uma sujeição passiva que se presume líquida certa. E aí então o devedor vai precisar fazer uma prova para fins de revisar esta apontada responsabilidade tributária. Vale lembrar também que o STJ tem precedente vinculante no sentido de não caber exceção de pré-executividade para fins desta discussão. Por quê? Porque ele precisaria produzir provas suficientes a abalar a presunção legal de certeza e liquidez. Muito bem, então ele tem contra si um ato, o ato vai ser o ato de inscrição na dívida ativa e depois todas as cobranças daí decorrentes. Tiago, falaste aí de um ato administrativo. E agora? Bom, nós podemos lembrar que vai ser possível a impetração de um mandado de segurança contra qualquer ato administrativo que viole direito líquido e certo do administrado, do contribuinte também e do suposto codevedor. Claro, desde que as provas sejam já disponíveis ao impetrante, deste interessado, deste codevedor. Provas documentais que comprovem, afinal de contas, que suportem a alegação de que ele havia se retirado formalmente sem dar causa à dissolução, ou que ele não exercia de fato poderes de administração, ou que ele era meramente um sócio cotista, que houve uma alteração contratual que comprovava então que ele não exercia formalmente poderes de gerência. Todas essas questões que podem ser comprovadas por documentos podem ser utilizadas em mandado de segurança contra o ato que determinou a corresponsabilização, aquele ato administrativo. Esta impetração precisa observar, claro, o prazo decadencial de 120 dias para o mandado de segurança a contar no próprio ato que tenha resolvido o PAR, o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade. Muito bem, então nós temos uma defesa contra o ato que conclui o PAR. E na execução fiscal, como é que funciona, Thiago? Bom, já comentei que não cabe exceção de pré-executividade para discutir a sujeição que conste da CDA, porque tem presunção de liquidez e certeza, particularmente tenho as minhas críticas com relação a essa súmula, porque nós temos precedentes, como a gente já viu no curso de exceção de pré-executividade, precedentes que aparentemente fazem até uma certa superação dessas balizas do STJ. Por quê? Porque nós temos o tema 962, nós temos o tema 981 do STJ, que determinam a forma como a gente pode cogitar de uma corresponsabilidade, certo? Os temas 962 e 981 são importantíssimos e se eventualmente fique demonstrado que o sócio havia se retirado formalmente ou que ele não participou da dissolução irregular, como disciplinam esses dois temas, fica aqui uma dúvida se porventura não é superável esta restrição com relação à defesa via exceção de pré-executividade na execução fiscal. Mas nós temos outras garantias na execução fiscal, que diz respeito propriamente à impossibilidade de substituição da certidão de dívida ativa ao longo da execução fiscal para troca. E aqui a gente vai incluir troca ou inclusive somatório de um novo codevedor no polo passivo, aqui na sujeição passiva pelo débito. Nós vamos lembrar da súmula 392 do STJ a este respeito. Claro, não é possível substituirmos a certidão de dívida ativa para incluirmos um novo codevedor, certo? Porque isso é uma afronta àquela necessidade de um procedimento administrativo de constituição do crédito. É uma questão ainda que está em aberto, vai ser visitada pela jurisprudência. Claro, vai ser possível uma nova execução fiscal com base nesta CDA retificada para fins de cobrança daquele codevedor. Uma execução nova. O Luke está miando aqui em volta, vocês não reparem. Muito bem, e aí então segue a execução fiscal. Na prática, o que nós estamos percebendo é que, na prática, a Fazenda vem pedindo o redirecionamento com base na apuração que fez no PAR, certo? Então, é um redirecionamento com base num indício verificado na via administrativa, por exemplo, de que houve uma dissolução irregular.
também uma questão que está em aberto na jurisprudência. Eventualmente, pode haver já na execução fiscal indícios de dissolução irregular. Eventualmente, não temos indícios de dissolução irregular. Será que o par é suficiente para comprovar a dissolução irregular? A decisão administrativa unilateral, será que é suficiente? Vamos lembrar que o STJ exige certidão do oficial de justiça, que tem fé pública para comprovar que a empresa não está operando no seu domicílio fiscal. É uma questão em aberto, nós vamos deixar para meditar diante da evolução da jurisprudência. De toda forma, deixei aqui o material, né, para que vocês também pensem a esse respeito e façam as suas próprias pesquisas e tirem as suas conclusões. De toda maneira, na própria execução fiscal, quando se trata de redirecionamento com base na decisão ou no ato final do par, na execução fiscal nós precisamos sim observar os repetitivos do STJ. Além do tema 13 da repercussão geral, nós vamos lembrar os temas 444 sobre a prescrição para o redirecionamento com base na dissolução irregular, o tema 630 do STJ, que trata da necessidade do sócio manter atualizado o domicílio fiscal da empresa, sob pena de responder por débitos a partir da dissolução irregular. Os temas que eu já referi, 981 e 962, que dizem sobre a responsabilidade que vai ser do sócio no momento da dissolução, tema 981, e do sócio, né, e não daquele sócio que havia se retirado formalmente sem dar causa à dissolução, tema 962. Então, todos esses temas estabelecem critérios para o redirecionamento no caso de nós aceitarmos o redirecionamento por dissolução irregular, enfim, a partir da constatação administrativa de que houve dissolução irregular e de que haveria a responsabilidade. E a defesa, Tiago, na execução fiscal? Já falei da via judicial pelo mandado de segurança. Na execução fiscal, claro, o codevedor tem direito de embargos, desde que, tema 526 do STJ, desde que ele garanta o juízo, garanta o pagamento, garanta a execução fiscal. É uma restrição bastante severa que nós enfrentamos na execução fiscal. Então, funciona assim para todo codevedor e este também vai precisar garantir o juízo para que possa exercer a sua defesa através de embargos. Eventualmente, através de uma ação ordinária, que não depende de garantia. E lá ele vai poder discutir todos os pressupostos que eventualmente tenham sido considerados para fins da sua apontada corresponsabilização. Uma ação ordinária sem garantia não tranca a execução fiscal, mas é possível, eventualmente, uma tutela de urgência para fins de suspender a execução contra ele, mediante, claro, os pressupostos da tutela de urgência que dizem respeito, em rápidas palavras, na necessidade de uma tutela que preserve o resultado útil do processo e que evite um dano de incerta reparação, associado isso a uma verossimilhança, uma solidez das alegações, certo? O efeito suspensivo nos embargos, vale lembrar, por fim, depende esse efeito suspensivo dos embargos de garantia integral do juízo, vocês vão estudar isso no módulo da defesa, e também os requisitos da tutela provisória. Então, nos embargos nós temos um triplo requisito, na ação ordinária um duplo requisito, com base nos requisitos da tutela de urgência. Certo, pessoal? Essas são algumas análises aqui do que é importante sabermos sobre o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade e seguimos o nosso estudo.